Olá, seja bem-vinda a mais uma edição do Povo Economia. No programa de hoje, os projetos na área de transferência de tecnologia e desenvolvimento de pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Eu converso com o reitor da UFC, professor Henrique Campos. Na série especial Anuário do Ceará, os assuntos são orçamento do Estado e os benefícios fiscais para a atração de investimentos privados. E quem fala com a gente sobre este assunto é o economista, professor e secretário de Fazenda, Mauro Filho. E temos ainda a agenda de cursos e capacitações do Sebrae. Você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. Você confere agora uma matéria da série especial Anuário e dessa vez nós vamos falar sobre o orçamento do Estado. Você sabe onde e como vêm os recursos que são organizados pelo Estado? Confira. Manter o controle dos gastos para evitar sustos. Frequentemente descobre que tem um dinheiro sobrando, certo? A gente descobre que pode ser porque você é pego pela surpresa boa, de você puxar um saldo e dizer, poxa, achei que tinha menos e tem mais, né? Porque você visualiza o dinheiro saindo da sua posse, então você tem aquela coisa de, não, retém um pouco, já saiu uma quantia ontem, já vai sair uma quantia hoje, então controlar é ver o fluxo do dinheiro. E é lei da casa pagar as contas antes da data de vencimento. Germano monitora as despesas na ponta do lápis. Quer dizer, é neste computador que estão comprovantes, boletos, anotações, organizados mês a mês por pastas. A gente não é pego de surpresa. Quando quem faz o controle das contas que estão sendo pagas, não é pego de surpresa quando puxa um saldo no caixa eletrônico. Se você não tem esse controle, você sempre vai ter essa surpresa. Quando você puxar, você vai, poxa, sumiu um dinheiro, o que é que aconteceu? E se você é pego de surpresa, tinha alguma coisa que estava contando com esse valor que você vai ter que deixar para trás. Ou então vai ter que cumprir porque é importante e vai ter que recorrer a empréstimo, ou então pagamento atrasado, gerando juros, perdendo desconto por pagar até o vencimento e por aí vai. Então, essa sensação de controle, de domínio das finanças é o que motiva. Assim como nas despesas pessoais, um orçamento deve ser elaborado para uma correta gestão dos gastos públicos. É o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. De um lado, a família tem responsabilidades com as despesas de energia, telecomunicação, escola, não é? De outro, obviamente, o Estado tem despesas muito semelhantes com as despesas familiares. Nesse sentido, cabe uma comparação, ou seja, ambos têm o grande exercício de manter o equilíbrio, né? O equilíbrio de contas entre a relação de receita e despesa. Aproximadamente 66% da receita estadual do Ceará diz respeito à capacidade de arrecadação própria. 34% são de recursos vindos da União. O principal deles é o Fundo de Transferência de Participação dos Estados. As receitas públicas, elas têm origem em tributos, elas têm origem em transferências que vêm da União. A União arrecada recursos e os estados têm uma participação nessa arrecadação da União. Temos outras receitas que são importantes também, que são aquelas derivadas de operações de crédito, de convênios firmados com o governo federal. A tributação corresponde a pouco mais de 50% das receitas do Estado. A principal fonte é a tributação. Em todo canto do mundo, a principal fonte é a tributação. Tem um aspecto aí. O Estado pode ter mecanismos de encontrar outras receitas que não sejam só provenientes da tributação, certo? Entretanto, essas receitas geralmente entram na linguagem de que a gente chama de receitas extra-orçamentárias. Elas não têm uma continuidade, elas não têm uma recorrência. Segundo o secretário adjunto de Planejamento e Gestão do Ceará, a despesa com pessoal é o principal custo do governo estadual. Chega a 11 bilhões de reais para os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, o Ministério Público e a Defesa Civil. Nós temos uma despesa corrente líquida abaixo daquilo que é instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, onde os entes, os estados e os municípios, e a União também,
tem um limitador de gasto que é 60% da receita corrente líquida. Então, o Ceará está bem abaixo disso. O Ceará, nós giramos aí em torno de 49%, todos os poderes. Então, nós estamos ainda numa zona relativamente razoável em relação aos outros estados. Seja no orçamento pessoal e doméstico, ou mesmo o público, para não ficar no vermelho, o planejamento é essencial. Precisa ser cuidadoso, bem feito e, claro, exige responsabilidade na hora de administrar as despesas. A afetação que o orçamento traz, quando não planejado, ou quando esse Estado é afetado por uma crise fiscal macroeconômica e duradoura, ataca de forma muito mais fortemente as populações de baixa renda, que não têm instrumentos para se proteger dessas crises fiscais, né, macroeconômicas. Para falar sobre esse assunto, o Povo Economia recebe o secretário de Fazenda, Mauro Filho. Seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar debatendo com você assuntos tão importantes para o dia a dia do trabalhador, da dona de casa, do comerciante, enfim. No caso do Estado, a gente viu aqui na reportagem a questão da tributação, a questão da arrecadação como fundamental. E no Estado tem dois pontos importantes também, que é a arrecadação tem que ser crescente e as despesas devem ser bem geridas. Como é que está essa equação hoje aqui no Ceará? Bom, primeiro com a nova situação econômica brasileira, ou seja, a atividade econômica decrescendo quando